Quem é você sem os papéis que você desempenha hoje? Essas reflexões vieram a partir do filme Meu Nome é Agneta. Por isso que eu acho que toda mulher deveria assistir esse filme, que tá disponível hoje na Netflix. E é dele que eu vou falar. É muito comum, infelizmente, a gente se afastar dos nossos desejos, dos nossos sonhos, projetos e muitas vezes até da nossa própria identidade. Quando a gente é exigida a performar o tempo inteiro o papel de servir, de cuidar, de estar disponível, de ser compreensiva e estar ali para o outro. Eu percebo isso muito no meu consultório atendendo mulheres, porque quando essas mulheres chegam até mim, é muito comum elas começarem a falar dos outros, mas pouco fala dela mesma. E é exatamente isso que eu percebi assistindo o filme Meu Nome é Agneta. Muito prazer, meu nome é Gabriela dos Reis, sou psicóloga clínica de mulheres e aqui no meu canal eu falo sobre ansiedade, relacionamentos e saúde mental feminina. O tópico principal do filme nos faz refletir sobre o que acontece na vida de uma mulher quando ela esquece de si mesma, quando ela abandona os próprios desejos, quando essa mulher ela passa a existir para servir os outros, para dedicar-se aos outros. E aí esquece de si mesma. Sem spoilers aqui, a Agneta é uma mulher funcional. O que significa isso? Uma mulher que trabalha, que tá ali pra família, que cuida, que está aparentemente bem aos olhos dos outros. Mas é uma mulher que internamente ela não vive a própria vida. Até porque ela se afastou disso, dos desejos, dos sonhos, daquilo que ela gostaria de viver. Logo no início do filme aparece uma cena em que ela vai pro quarto, fecha a porta, como se ali tivesse espaço para o mundinho dela existir, sem as demandas e as obrigações que a vida exige dela. E ela coloca ali no computador para ver imagens, aí ela traz alguns queijos, porque ali já, logo de cara, aparece um desejo, só que um desejo escondido. Tanto que é que ela vai pro quarto dela, para um cômodo reservado da casa, fecha a porta, e aí ali ela se autoriza a sentir, a desejar. Até porque em outros espaços ela não consegue fazer isso, ela não consegue compartilhar. E ali a gente vê o quanto ela sonha, o quanto sim existe uma vontade de conhecer uma cidade, né? Conhecer a França, de aproveitar a culinária, de conhecer lugares. E aparentemente, como eu falei, ela tá existindo. Mas na psicanálise, que é a abordagem que eu trabalho, a gente entende o existir como sujeito do próprio desejo. E ela não tá vivenciando aquilo que ela sonha, aquilo que ela deseja. Ela só se autoriza a viver um pouquinho desse desejo quando ela tá reclusa, não tá compartilhando isso com ninguém. Acontecem muitas coisas no filme, mas eu não vou contar aqui, né, pra vocês poderem assistir. Tem uma parte do filme em que um personagem pergunta pra ela: "Me conta quem é você?" Me fala um pouco da tua história. E aí, ela, muito surpresa com a pergunta, um pouco desconcertada, vai começando a falar. E aí, ela começa a falar do marido, começa a falar da família, começa a falar de como eles se conheceram, de como foi a situação. E aí, ele interrompe ela, esse personagem, e diz: "Você não tá falando sobre você, você tá contando a vida dos outros." E aí, ela para. E aquilo parece que mexe com ela. Porque, de fato, ela não tá só descrevendo e contando a história dos outros, como também ela não tá vivendo a própria história. Ela não tá fazendo acontecer na própria vida, porque ela está apenas reagindo ao mundo. E infelizmente isso acontece com muitas mulheres, com muitas de nós, porque a vida nos exige isso muito cedo. Ela vai nos colocando em algumas posições que nos limitam, que não nos autoriza a ser quem a gente é de verdade. Ou porque a gente tem que ser assertiva, compreensiva, dedicada para poder ser aceita. E por isso essa pergunta ela costuma mobilizar tanto. Quem é você? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus desejos? Tudo isso é muito difícil se você não tá conectada com si mesma. E esse filme ele faz a gente pensar muito sobre isso. O quanto a gente tá dedicada à nossa própria vida, aos nossos desejos, né? O quanto a gente tá conectada com o nosso corpo, com nossos gostos, com quem a gente é de verdade, sem todos esses papéis, essas obrigações. E esse filme ele retrata algo que é muito importante, porque aparece de forma muito subjetiva esse desaparecimento da tua identidade. Ele não é do dia pra noite que acontece. Ele vai ocorrendo aos poucos, quando você deixa de sonhar, quando você abandona um projeto pessoal, quando você para de dedicar tempo a si mesma,
Quando você deixa de ter um hobby, por exemplo, deixa de descansar, deixa de fazer coisas que antes você gostava de fazer, as coisas vão ficando desimportantes pra você. É como se a vida fosse perdendo as cores e você fosse apenas respondendo às funções que você precisa desempenhar. E passam-se os dias, passam-se as horas e passam-se os anos, como foi o caso de Agneta. Então, você continua funcional, funcionando, mas quem você é fora dessa função, você já não sabe mais. Isso não acontece por acaso. Muitas mulheres foram ensinadas que o valor está atrelado ao que você faz, a como você serve, a como você cuida. Por isso é tão difícil despertar esse clique e entender que, opa, eu posso ter minha vida, eu posso ter meus desejos também. Isso não significa que eu tô sendo egoísta ou tô negligenciando meu esposo, a minha família. Eu posso existir aqui também. Ou até com essas pessoas. No caso da Agneta, ela ia pro quarto para poder vivenciar ali o seu mundinho interno. E ninguém te ensinou a te escutar, a entender. Infelizmente, você deixa de ser sujeito do próprio desejo. Ou seja, você tá vivendo para o outro. Por isso que vem muito aquela sensação, eu não sei quem eu sou. O que que você tem para além de ser útil para o outro? Quando você não tá sentindo que tá fazendo alguma coisa, é como se você não existisse, porque para além disso você não consegue enxergar mais nada. Por isso é tão difícil. Uma das cenas que mais me marcaram nesse filme foi a cena em que a Agneta se olha no espelho e ela se reconhece, ela se enxerga. Talvez pela primeira vez na vida, como ela é, com seu corpo, com a sua aparência, com seu sorriso, com suas marquinhas. Isso é muito bonito. Ali é algo muito simbólico, porque ela entende que ela existe, que ela é uma mulher, que ela tem desejos, que ela tem sonhos, que ela pode também se dedicar a si mesma, que ela pode contar uma nova história sobre ela, vivendo essa história. E não só contando e reagindo às histórias dos outros. E quando ela escolhe viajar, mudar de cidade, quando ela escolhe tirar o casaco e colocar um vestido, em algumas cenas isso aparece, é como se ela dissesse para ela mesma: eu tô aqui, eu existo. Eu sinto, eu posso ver cores, porque o casaco dela era escuro, né? Uma cor mais sóbria. Então, tem uma cena que ela veste um vestido lilás. É até a capa do filme, muito bonito, porque é um sinal de liberdade, é um sinal de autonomia, em ela se autorizar viver sem medo de julgamentos e principalmente conectada com ela, com aquilo que ela tá vivendo naquele momento presente, sem se culpar por isso, sem se sentir mal por isso. É como se ela experimentasse uma nova imagem, sem aquela representação e aqueles papéis a cumprir. Despida de tudo isso, sendo só quem ela é e se redescobrindo, se descobrindo novamente, entendendo quem ela é nesse momento de vida. Porque a gente muda. Ela é uma mulher já de 40 e poucos anos, se eu não me engano, 50, então ali ela tá se vendo de uma nova maneira, em uma nova fase de vida também. Foi muito bonito de acompanhar todo esse processo da Agneta e acredito que quem assistiu o filme também vai se emocionar e vai se conectar muito com ela, porque são histórias muito parecidas com as nossas ou com certeza com alguma mulher que a gente conhece. E muitas de nós vive isso, só que não dessa forma extrema. Às vezes a gente vive isso quando a gente apenas reage à vida. Quando a gente vive num piloto automático, sem reparar quem é você no meio da tua rotina, quais são as tuas necessidades, o que você faz para si mesma, qual o teu tempo de descanso, o que você faz por prazer, sem necessariamente ser produtiva ou ser útil para alguma coisa ou para alguém. Talvez o maior aprendizado do filme seja que o autocuidado, ele não vem de fora, mas ele começa aqui dentro. Quando a gente para e se questiona mais, o que que eu quero? Quais as relações que fazem com que eu invista mais em mim, que me incentivam? O autoconhecimento, ele é um processo. Quanto mais a gente se escuta, a gente para de reagir ao mundo e agir por impulsividade ou para atender alguma expectativa alheia ou para lidar com alguma emoção que a gente não consegue sustentar, mais a gente se afasta da gente, da nossa identidade, da nossa personalidade, do nosso próprio desejo. E isso é muito perigoso, emocionalmente falando, porque vai ter um custo emocional
muito grande. E pra finalizar, no fundo o que eu sinto é que o filme Meu Nome é Agneta, ele vem pra nos contar uma história de uma mulher que tá aprendendo a se descobrir, a existir dentro do próprio mundo, sem fazer isso de forma velada, sutil, escondida ou até envergonhada. Não, ela tá bancando, ela tá sustentando o próprio desejo, ela tá impondo limites para aquilo que não lhe faz bem. Ela muda de ideia quando percebe que aquilo já não faz mais sentido para essa fase de vida. Ela não se agarra mais a crenças ou ideias pré-concebidas que ela tinha. Por isso que eu acho que toda mulher deveria assistir esse filme. E você, me conta que eu quero saber o que te chamou mais atenção nesse filme. E é claro, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos.